Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal, sou advogado, especialista em Direito Tributário, mestrando em Direito Tributário e Finanças Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu vim aqui, a convite da coordenação do curso, resolver uma questão de Direito Tributário da última prova do TRF da primeira região, organizada pela Banca CESP, para que você que está se preparando para essa segunda fase possa conhecer um pouco o perfil da Banca CESP quando ela explora o tema direito tributário. Nós vamos ver que foi uma questão muito boa, uma questão ampla que permitia ao candidato explorar todo o seu conhecimento, fazer um link não só com o direito tributário, outros temas afetos ao direito tributário, mas também com o direito constitucional. Uma questão maravilhosa. E aí você vai perceber que a banca examinadora tem esse perfil de deixar o candidato, quando ela cobra o tema direito tributário na dissertação, lembrando aqui que na dissertação, claro, isso varia de concurso para concurso. Neste concurso, a dissertação deveria ser elaborada pelo candidato, preferencialmente utilizando as 180 linhas. Então, perceba, você deverá explorar o tema em 180 linhas. É imprescindível que você, neste momento, demonstre conhecimento. Você não pode economizar palavras aqui, não é mais aquela fase objetiva, onde a sua preocupação é apenas demonstrar para o examinador que você está lendo os informativos do STF. Aqui, você deverá demonstrar que possui um raciocínio jurídico. E o examinador, vamos perceber que ele te deu ainda o roteiro a ser seguido. Agora, claro é que com parco conhecimento, ainda que municiado do roteiro, você não iria conseguir preencher as 180 linhas. Quer ver? Vamos analisar juntos a questão que foi aplicada em 2014, uma questão extremamente recente, daí eu a ter escolhido. Então vamos lá, prova de juiz federal, TRF da primeira região, fase subjetiva, foi a segunda fase do certame. Vem o examinador e te pergunta o seguinte, para elaborar, lembrando, a dissertação, ou seja, dissertação, mais uma vez, você teria ali 180 linhas para trabalhar esse tema. Tudo bem? Olha o que pediu o examinador de ti. Redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. Os princípios da igualdade e da vedação ao confisco, conforme a Constituição Federal de 1988. Então aqui está o seu tema, extremamente amplo. Num primeiro momento, você só consegue analisar que, olha, eu tenho que falar da igualdade, tenho que falar da vedação ao confisco. Só isso que você talvez, principalmente aqueles candidatos que não têm ainda uma larga experiência em provas subjetivas, isso é muito comum quando o examinador não dá o roteiro, mas fique tranquilo, a CESP possui o perfil de falar quais pontos ela quer necessariamente ver abordados. O erro do candidato que não está acostumado com esse tipo de prova, que está ainda acostumado com as provas objetivas, é ser sucinto. Ser sucinto e falar apenas do que está diretamente sendo indagado dele. Você poderia falar apenas de forma estanque da liberdade, igualdade, e de forma estanque da vedação ao confisco. Quando você vir na sua prova, dois temas da forma aqui explorados, ou seja, princípio A, princípio B, conforme a Constituição, você necessariamente deverá fazer um link entre esses princípios. Você deverá fazer uma correlação lógica entre esses princípios. Olha só o que fala pra gente o examinador. Ele quer que você, na sua dissertação, elabore. E aqui, enfim, é prova de concurso público. Não acho muito interessante, pelo menos na academia, esse tipo de comando aqui
nós não encontraríamos, seja num curso de doutorado, seja no curso de mestrado, fazer um texto dando a sequência exata que você quer que a pessoa elabore o seu raciocínio jurídico, mas, lembrando, isso aqui é uma prova de concurso público, por que que o examinador faz isso? Ele tem um espelho, uma equipe de pessoas que corrigem aquela prova. Muitos dos casos, as pessoas que estão corrigindo aquela prova, em provas de magistratura, são até ou magistrados ou pessoas da área jurídica. Em alguns casos, não. Em alguns casos, eu sei de concursos, até digo, concursos estaduais, concurso do TJ deve estar muito mais próximo da lógica federal, mas enfim, os concursos, alguns estaduais, quem corrige é o assessor, quem corrige é uma equipe de servidores, mas enfim, o ponto é, independentemente se for um juiz, se for até mesmo um catedrático na área em direito tributário, uma pessoa extremamente capacitada, ele vai corrigir centenas de provas. Por isso que existe essa ordem, para facilitar. Quando você já corrigiu 50 provas que discorram sobre o mesmo tema, você já está meio que viciado. Então você está com um olhar já viciado, procurando aquilo que você quer encontrar. Você está com o espelho de um lado e analisando o que o candidato escreveu do outro, procurando aqueles pontos principais. Daí a sequência. Por isso que é importante, ao você elaborar uma dissertação como esta, no transcorrer das 180 linhas, se ater exatamente à ordem proposta, usar daquelas expressões já consagradas na doutrina e na jurisprudência. Em muitos dos casos, essas expressões constam do espelho. E quando você tem um examinador que não é uma pessoa versada em direito tributário, aí você utiliza uma expressão similar, e essa expressão similar não está no espelho, pode acontecer de você perder ponto. Então vamos analisar de novo essa questão aqui e tentar contextualizar como que seria essa resposta. Lembrando que você já teve acesso aí conteúdo, um bônus que você recebeu em todos os vídeos do meu módulo. Eu gravei os vídeos para o meu módulo, cedi para você, meu amigo, minha amiga que está se preparando para essa prova agora, para que você pudesse relembrar a teoria. E agora, nesse vídeo, nós vamos ver como que aquela teoria irá se relacionar a essa questão. Então, vamos lá. Quer o examinador que você aborde os seguintes aspectos. Princípio da igualdade. Tem que falar um pouquinho sobre o princípio da igualdade. E aqui, meus amigos, você vai ter que lembrar, pontuar aquela história de igualdade formal, direcionada a quem? Versus igualdade material. Igualdade na lei, perante a lei. Você vai ter que falar necessariamente também daquele postulado aristotélico da igualdade, mal bem. Isso vem sendo repetido há mais de 2.500 anos. Se você tiver um conhecimento mais aprofundado em direito, você pode lembrar da teoria, das lições do professor Humberto Ávila, do livro que ele escreveu sobre a igualdade tributária. E aí você pode falar todos aqueles elementos trabalhados pelo professor Humberto Ávila. Eu acho que isso já seria demais, seria over. Uma prova de concurso público não pode pressupor que a pessoa tem conhecimento, uma doutrina tão específica quanto a do professor Humberto Ávila. Você falar aqui daqueles critérios, falar da finalidade, do elemento comparativo. Eu acho que você, falando da igualdade formal material, igualdade na lei, igualdade perante a lei, a quem que é destinado cada uma delas? Ao legislador, ao aplicador. O que é em si, qual o conteúdo do princípio da igualdade? Estaria de bom tamanho. Na verdade, olhando para esse roteirozinho, ainda colocaria uma questão preambular, uma questão que viria antes mesmo do próprio princípio da igualdade. Eu falaria um pouquinho, afinal você tem 180 linhas,
eu falaria um pouquinho que é o princípio. Que o princípio possui natureza jurídica de norma, é uma norma, diferenciaria o princípio da regra, explicaria que o princípio possui sim uma carga, uma densidade normativa que hoje você pode aplicar diretamente ao caso concreto, contextualizaria isso dentro do pós-positivismo. Se você está acostumado a esse tema, não deixe de falar ou do Dworkin ou em Alexi, mas falaria pelo menos o que é um princípio. O que é o princípio, como que ele se diferencia da regra, e aí eu entraria no princípio da igualdade, falaria um pouquinho do princípio da igualdade, aonde que ele está previsto na Constituição Federal. Você vai falar da cláusula geral de igualdade do artigo 5º, mas também não pode deixar de falar da cláusula específica da igualdade tributária prevista lá no artigo 150, inciso 2. Você vai analisar cada uma delas, ver o conteúdo delas, explicar para o seu examinador que você tenha o conhecimento de que a igualdade está aí privilegiada, seja na sua forma, na cláusula geral do artigo 5º, como especificamente no artigo 150, inciso 2. Tudo bem? E aí, o que é interessante, como você vai trabalhar essa questão do tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, contextualiza isso no direito tributário, como você já viu, está lá no meu vídeo teoria, falar que os contribuintes não poderão ser tratados de forma diferente ainda, principalmente se eles estiverem ocupando uma posição semelhante. Você tem que se preocupar com isso. Se quiser, se tiver confiança, eu enfrentaria aquele tema. Olha, você não agora, por mais que tenha que tratar os contribuintes de uma forma semelhante, imagine um benefício fiscal que tenha sido concedido para o contribuinte A ou para o grupo de contribuintes A, para o grupo de contribuintes B, que estão em uma situação extremamente semelhante, e não foi concedido para o grupo de contribuintes C. Será que faria sentido você declarar esta lei inconstitucional? Ah, mas viola a igualdade. Trata de forma discriminatória, não há um motivo razoável para que você possa discriminar o grupo C. Simplesmente concedeu para A e para B e deixou C de lado, esqueceu. E C está numa posição semelhante à de A e à de B. Então seria melhor você declarar a lei constitucional e aí prejudicar não só o C, mas também o A e B? É um link interessante que você pode fazer na sua prova. Você demonstra conhecimento, faz o link constitucional, entra no mérito aqui, você já conhece, está careca de saber. Quando você fala com uma lei inconstitucional, mas você não a retira do ordenamento jurídico, fala se quiser um pouquinho dessa técnica, sim, cita o nome da técnica, ponto final, e já vai para o próximo ponto. Falou da igualdade? Legal. Qual é agora o momento? Olha aí. Dever de distinguir segundo a capacidade econômica. Isso é lindo! Você já falou o que é igualdade. Deverá tratar aqueles contribuintes de forma semelhante, os que se encontraram numa posição também parecida, os desiguais desigualmente, na medida que se desigualam. Mas como que você faz isso? Como que você faz isso no direito tributário? A forma mais clássica de você fazer isso, você conseguir realmente atingir a igualdade no direito tributário, é você escolher um índice, que nesse caso é da capacidade contributiva, para que cada um consiga contribuir com a sua riqueza disponível na proporção que não atinja, que não fira o seu mínimo existencial e que nem negue o seu direito à propriedade. Veja lá os vídeos de capacidade contributiva, você vai se lembrar do que eu estou falando. Você vai então explicar para o seu examinador que uma das formas de você conseguir efetivar o princípio da igualdade é eleger a capacidade contributiva como forma de mensurar o quanto cada um deverá suportar de tributo.
deverá suportar o peso da tributação. Talvez seja interessante aqui, como o teu examinador pediu para falar como capacidade contributiva, vai lá. Ele falou aqui, capacidade econômica e capacidade contributiva. Se você quiser, você pode citar a doutrina que entende isso como princípios diferentes. Agora, isso aqui é uma doutrina minoritária, talvez seja perfumaria, principalmente porque deu a entender o examinador aqui que ele encara ambas como sinônimas. Então você não precisa nem enfrentar essa diferenciação aqui, que é o que parte da doutrina enxerga. Você pode, se quiser, faz aqui para o teu examinador a diferença entre capacidade objetiva e capacidade contributiva subjetiva. Porque o teu ponto você tem que atacar a subjetiva. E principalmente falar quais são as técnicas que você pode utilizar. E vou só falar as 3 aqui principais. A personificação, quem fala muito dela é o professor Ricardo Lodge. Não é tão difundida assim, mas a proporcionalidade, a progressividade e a seletividade é interessante você falar. Que através dessas 3 técnicas, você vai situar o seguinte, tudo bem, cada um tem que pagar com o que pode, tem que contribuir com parte daquela riqueza disponível. Você pode citar o dever fundamental de pagar impostos. Então, tem aqui uma linha, vamos dizer assim, aqui tem um limite mínimo da tributação, aqui tem o limite máximo. Limite mínimo é o mínimo existencial. Ninguém pode ser taxado, tributado nesse campo aqui do mínimo existencial. Essa tributação vai ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Acima disso está valendo. Agora, tem que ter um limite máximo. E no caso é a vedação do confisco. Por quê? Você tem direito à sua propriedade privada, lá no artigo 5º, 22 e 23. Atendendo à sua função social, você tem um direito assegurado à sua propriedade privada. Então, você não pode tributar alguém num limite que seja atentatório a esse próprio direito à propriedade privada. Você tem que conseguir identificar ali um intervalo e é nesse intervalo que você vai poder trabalhar a tributação. Agora, sua dúvida poderia ser: contribuinte A vai ficar nessa faixa aqui e o B vai ficar nessa faixa aqui? Como que eu vou descobrir? Como que eu sei que o A está aqui, o B está aqui ou o oposto? Ou deveria, na verdade, estar aqui? São essas técnicas da proporcionalidade, progressividade, seletividade que vai conseguir identificar aonde nesse intervalo aqui cada um se encontrará. Então, legal. Você fala da capacidade contributiva, situa apenas rapidamente esses 3 princípios, e aí você de novo vai ter que falar aqui que isso é uma das formas de você conseguir alcançar a justiça tributária. A justiça tributária, vou falar aqui num autor que talvez você nunca tenha escutado falar, mas quando, principalmente na academia, a gente fala em justiça tributária, ainda mais quando essa academia é a UERJ, um autor que ganha relevo, ganha destaque, que é o autor alemão Klaus Tieck e Joachim Lang. Escrevem juntos aquela série de direito tributário que está sendo publicado pela editora Fabris, se eu não me engano. Pois bem, quando você contextualiza que você, através da capacidade contributiva, consegue identificar as diferenças entre cada contribuinte e fazer com que cada um suporte o nível de tributação condizente com o valor real de renda disponível, de riqueza disponível, melhor dizendo, que ele possui, aí você vai falar, isso sim é uma tributação justa. É uma tributação que vai se preocupar com quanto cada um terá de riqueza disponível. É uma tributação que vai se pautar em fatos geradores com carga econômica, em atenção à capacidade contributiva objetiva, e subjetivamente ela vai olhar para o quanto de riqueza disponível cada um tem.
E aí você vai melhor do que qualquer outra, assim, melhor do que nunca, vamos dizer, da forma mais perfeita possível, você vai tentar efetivar o princípio da igualdade. Você vai tratar de forma desigual cada contribuinte que se encontrar numa situação díspare. Porque, por mais que você faça um corte, talvez por classe econômica, você pode ter uma pessoa, ou por valor de subsídio, você pode pensar, não, vou tributar de forma idêntica todo mundo que ganha 15 mil reais. Só que aí você vai se deparar com situações onde uma pessoa solteira ganha 15 mil reais e o outro tem 3, 4, 5 filhos dependentes, cuida dos pais e, óbvio, que se você se pautar apenas pelo valor do subsídio ou outros índices que não vão olhar para a especificidade de cada contribuinte, você vai acabar ferindo, ao fim e ao cabo, o princípio da igualdade. E, nesse caso, o princípio da capacidade contributiva, no seu aspecto subjetivo, se você não identificar, principalmente em tributos que versem sobre a renda, dados personalíssimos do contribuinte, que nesse caso é o princípio da personificação. Em atenção a esses princípios, somente quando você então os considera que você vai conseguir alcançar uma tributação justa. Não precisaria falar em clause típica. Lembra que você tem 180 linhas, querido. Você tem que desenvolver. Você tem que demonstrar um conhecimento. E eu gostei disso daqui porque isso daqui é uma questão bastante teórica. Você pode falar aqui, se a sua tradição for mais civilista, se a sua tradição for mais constitucionalista, você pode fazer links aqui, lembrando que é uma questão de direito tributário, mas você pode fazer links à vontade aqui, desde que você volte e feche bem o parênteses, com o direito constitucional, com o direito civil, questão da propriedade, essa ponderação de princípios que, enfim, não é porque você tem que pagar tributo que você vai poder, com isso, negar a existência a outro direito também protegido na Constituição. Continuando, então, e aqui você vai ter que relacionar a igualdade à vedação com o fisco. E até certo ponto isso é fácil, porque a doutrina, quando você estuda a vedação do confisco, ela fala que a vedação do confisco provém da razoabilidade, da igualdade, da capacidade contributiva. A ideia é a seguinte, você vai ter que lembrar aqui do julgamento, do entendimento do Supremo. Aqui você vai começar a falar o que é a vedação com fisco, que se aplica aos tributos. Que tipo de tributo? É todos os tributos? Tem que falar que sim. Vai explicar que o Supremo até fala que multas deverão ser informadas pelo princípio da vedação com fisco. E aí você vai ter que relacionar com a igualdade. E a melhor maneira é olhando para a jurisprudência do Supremo, que entende o seguinte, o que é, como melhor dizendo, como que você identifica que um tributo tem efeito confiscatório? Você vai ter que olhar, lembra, para a carga tributária inteira incidente sobre aquele contribuinte. E aí, olha que bacana, você não tem um critério objetivo que é aplicado de uma forma semelhante a todo e qualquer contribuinte. Você para e se preocupa em analisar o quanto aquele contribuinte está recebendo de tributação. Se para ele aquela tributação é confiscatória ou não. Então, isso está diretamente relacionado com o princípio da igualdade, você se atentar a detalhes, especificidades de cada contribuinte. Tudo bem? Bacana? Lembrando que uma mesma tributação pode malferir o grupo de contribuintes A, você pode olhar para aquele grupo e falar, isso é confiscatório. O que vem algo bem simbólico, assim, algo bem lúdico. Essa é uma tributação de 50%. 50% para quem ganha o salário mínimo é extremamente confiscatório. Não sobra nada para a pessoa depois conseguir sobreviver. Mas se você pega, sei lá, multimilionários e tributa 50%, o que sobra para ele ainda dá para viver muito bem. Então perceba que proporcionalidade
simples você pegar uma alíquota invariável e fazer com que incida sobre, por exemplo, o patrimônio de uma pessoa, isso pode, a depender do grupo do contribuinte que nós estamos falando, ser confiscatório ou não. Então você relaciona esses dois princípios e finalmente chega, e é aí você que tem lá sua tradição civilista vai ter que lembrar que falar bastante do direito da propriedade, falar a vedação à tributação confiscatória, segundo a CF, relaciona isso com o limite que eu falei anteriormente, aqui você vai desenvolver mais, você vai falar das ponderações, você vai falar desse conflito aparente que pode acontecer entre esses dois princípios, como que você então resolveria esse conflito nesses dois princípios, você sabe lá, você vai ter que se valer da ponderação, citar entendimento do Supremo, falar de novo, né, como você falou aqui, relacionou igualdade com fisco, aqui você vem e explica, né, o que é tributação confiscatória, você já falou aqui anteriormente para relacionar ambos, aqui você desenvolve bem a jurisprudência do Supremo, fala o direito da propriedade, tudo mais, os limites. Se você quiser citar um autor aqui, você vai falar do Ricardo Lobo Torres. E, se puder, você sempre dá uma pincelada ao longo da sua exposição na jurisprudência do Supremo. O meu ponto que eu queria trazer aqui para vocês, né, por isso que eu não corrigi aqui, não fiz um texto dissertativo, é que você analisa o perfil da banca examinadora. Foi uma prova bem conceitual, uma prova bem acadêmica, uma prova teórica. Não teve o perfil aqui de ficar cobrando. O que o Supremo acha? Então, responda brevemente, fale em linhas gerais. Explorou bastante conhecimento, raciocínio jurídico do candidato. Isso é importante. Espero que você tenha se preparado por um bom livro, tá? Segunda fase magistratura, eu acredito, não é uma crítica, é uma constatação, minha opinião pessoal. Eu não consigo enxergar aonde teria um espaço bacana, aqueles livros bons para a primeira fase, talvez de outros concursos principalmente, magistratura também é discutível, mas enfim, aqueles livros que tendem a simplificar um pouco a matéria, né? Aqui, por exemplo, magistratura, uma questão dessa, você vai precisar de uma obra muito mais robusta para conseguir responder. Não é a hora agora de dar indicação bibliográfica, a prova aqui, se avizinha, está bem próxima. Então, eu apenas faço votos, espero que você tenha se preparado para um bom livro, uma boa obra. Nessa hora, o que eu posso te dar uma dica? Você se deparou com uma questão como essa, uma questão mais conceitual. Você tem que, não vai, em hipótese alguma, ficar dando embromation, falando, vou falar de princípios, caramba, igualdade, relacionar com confisco, eu não sei. Então eu vou ficar aqui metade das minhas laudas falando de teoria geral dos princípios, falando de Alex, falando de Dworkin, por aí vai. Não faz isso, vai perder ponto. Tudo bem? Para, analisa, se não der tempo para fazer um rascunho, faça pelo menos um roteirinho, para você identificar onde você vai pontuar cada coisa. Isso é importante. Você viu que eu próprio aqui falando assim, dando dicas pontuais, sem ter uma preocupação de montar a estrutura. Minha ideia aqui não era essa, montar a estrutura da resposta, da dissertação. Você viu que em alguns momentos eu falei, isso aqui tem que falar da jurisprudência do Supremo. Depois analisando, na verdade é melhor desenvolver aqui, nesse outro tópico. E isso vai acontecer contigo na hora da prova. Por isso é importante você, nessa hora, no primeiro momento, estruturar, rabiscando a sua resposta, faça um roteiro, identifique aonde você quer falar, explorar cada ponto, depois se atenha àquele roteiro. É ideal, é ótimo que você preencha as 180 linhas. Agora, antes fechar com 120, 140 do que ficar enrolando pra caramba linguiça e chegar às 180. Pelo menos é o que eu penso. Claro, quando a encher linguiça assim, deixar 40 linhas em branco é horroroso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas em última análise, se você não tem o que falar,
você não tem que esgotar, vai falar besteira, sabe que está enrolando o examinador, é perigoso. O cara pode ficar, quer saber, esse cara que achando que eu sou trouxa. Você pode perder mais pontos se comparar com deixar algumas linhas em branco. Tudo bem? Bacana, meus amigos? Bom, você tem meu contato, qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, a gente conversa, tira aí algumas dúvidas antes da prova, emergenciais. Espero que você mantenha a calma, faça o seu roteirinho, se Deus quiser vai dar tudo certo, ok? Forte abraço para você e boa prova!